Fala, gente, tudo bem? Que prazer estar aqui nesse meetup, primeiro meetup de Analytics Engineer. Eu já me apresentei, né? Eu sou Abdala, eu sou um Analytics Engineer aqui dentro do Nubank. Entrei fazem quase um pouco mais de 2 anos e meio dentro do contexto de controladoria. E hoje eu quero apresentar o Controlinho, uma ferramenta de Analytics Engineer que veio solucionar problemas atuais. A gente viu com o JP, né, que a gente tem muitos dados, mais de 80 mil datasets, é muita coisa. E o AD também mencionou, né, que o Nubank ele é separado em diversas unidades de negócio, com barreiras técnicas distintas. E essas unidades de negócio que são os times que são donos desses dados. A Rina também falou sobre a necessidade de ter reportes que são super relevantes para o banco, que fazem a interligação entre essas áreas. Então, nesse mar de dados, gera uma necessidade dos dados fazerem sentido. E uma necessidade para o Nubank, eu acho que é uma oportunidade para os Analytics Engineer de construir um ferramental acessível para toda empresa. E, bom, é claro que a gente agarrou essa oportunidade, é isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Bom, antes de mergulhar na ferramenta, eu queria falar um pouquinho sobre o contexto de arquitetura de dados, né? Como é que eram as entregas de software antigamente? Eram todas monolíticas, uma base única de código separado em módulos. E isso é vantajoso, né? Porque é simples, requer pouco esforço inicial para você levantar o serviço, e todo o domínio está no mesmo lugar, com uma única linguagem. É fácil você checar a consistência dos dados. Mas a desvantagem é clara. É difícil fazer mudanças isoladas que deveriam afetar apenas uma parte do código ou apenas um módulo. Então, essa frustração levou ao estilo de arquitetura que é usado em quase todos os lugares de microserviço. Construir aplicativos como conjunto de serviços. Nesse contexto, os microserviços escalam muito melhor. Agora, o time ele não precisa conhecer todo o negócio dentro do banco. Ele tem o seu time separado, o seu atendimento separado, a sua lógica separada e também a sua linguagem. Assim, o Nubank usa Clojure para os microserviços, mas poderia usar qualquer linguagem. E, bom, a vantagem é clara aqui que cada serviço é independente, é isolado um do outro. Mas tem uma desvantagem também nesse mundo de microserviço. Os dados agora estão distribuídos em diferentes lugares. E, se estão distribuídos, há uma chance de surgirem inconsistências entre eles. Então, como lidar com esse problema atual, esse problema moderno de dados não baterem de um lugar para o outro? Bom, vou começar aqui com uma frase que acho que todo mundo vai se identificar, que relatórios e painéis imprecisos podem levar a decisões erradas dentro de uma empresa. E no contexto bancário, para o Nubank, isso é ainda mais grave. O Nubank, como instituição financeira, ele precisa entregar diversos relatórios a reguladores, o Banco Central sendo um deles. E a não entrega de relatórios tempestivos e assertivos podem levar a elevadas taxas, o mesmo processo administrativo que poderia paralisar a operação. Então, a gente sabe que vários analistas são obrigados a apresentar relatórios aos reguladores. Peguei aqui um exemplo qualquer, né? Um reporte sobre risco de crédito de clientes. É um trabalho bem complexo. A avaliação de risco pode depender de vários fatores. A gente tem a natureza da operação de crédito, quantos dias de atraso aquele cliente se encontra, quais são as outras operações que aquele cliente fez. E tudo isso pode estar espalhado em várias bases dentro do nosso celeiro de dados. Então, já que muitas decisões são tomadas a partir desses relatórios, acho que fica claro aqui que incompatibilidades entre os dados não são permitidas. Então, como é que a gente vai nesse problema moderno de agora todo mundo usando dados, eu tenho mesmo dados em vários lugares, como é que eu confio no fluxo de dados de vários serviços para enviar esses relatórios precisos?
E com um time pequeno, né, a empresa precisava de uma ferramenta que automatizasse esses controles baseadas em regras de negócio sem a necessidade de supervisão humana constante. Mas essa ferramenta não podia vir de qualquer jeito. A gente tinha que construir algo de forma estruturada, criar uma matriz de necessidade, qual solução focar para cada necessidade. E é isso que eu trago aqui, foi um pouco nossas decisões. No contexto de microserviço, né? Os serviços podem usar qualquer linguagem, só que todos os dados desembocam no nosso celeiro de dados. Todos viram, no final, tabelas no nosso lake. E lá seria o melhor lugar para ter esse controle. E ainda em SQL, que é uma coisa simples, que tem baixa barreira técnica. A gente queria também evitar tarefas repetitivas, aquele analista que tem diversos processos, onde ele roda notebooks ou scripts para perceber que no final do dia ele não tinha nenhum problema, ou ele tinha um problema dos N que ele olhou. Então, esse framework, né, ele deveria ser uma solução que traria o problema. E aí o analista recupera esse tempo para fazer análise. A outra necessidade também para criar essa ferramenta era simplificar a criação de controles. A gente quer padronizar a criação de controles e só é possível tendo um framework totalmente automático e com muitos testes. Vou mencionar sobre os testes. Bom, não é segredo que o Nubank é uma empresa que foca em ser data-driven, e nesse contexto a ferramenta deveria ser de fácil experiência de contribuição, senão ninguém ia adotar ela. E, bom, a Nubank, empresa regulada, auditoria, Banco Central, outros reguladores, a gente precisa guardar log de tudo. Isso também era uma necessidade, e o que faz sentido é, depois de criar aqueles controles e todos aqueles dados sobre esses controles, retroalimentar isso para dentro do celeiro de dados novamente. E se a gente quer, de fato, democratizar os dados, a gente precisa criar uma cultura de controles. E só é possível melhorando a experiência de criar alertas e receber alertas. Então, com essa matriz né, definida nas reuniões, nos TGIFs, como é que a gente criou, então, de fato, o controlinho? Bom, o controlinho foi criado baseado nisso. Ele é um código que está dentro do GitHub. E esse código ele é composto por diversos controles. Então, o controlinho é o framework e a unidade básica dele é um controle. E um controle pode ser resumido como dois arquivos. Um arquivo .sql, que é uma consulta SQL simples em um ou mais conjunto de dados, que vão procurar por valores impróprios, e um arquivo .json, que são metadados sobre esse controle, para ajudar o controlinho a organizar esse controle naquele mar de controles. Então, classificar e conseguir dar uma certa ordem para a quantidade de controles que a gente quer escalar. Aqui eu trouxe até algumas imagens, né? O GitHub aqui do controlinho, um caminho aqui de um controle, mostrando que a unidade, de fato, são esses dois arquivos. E uma coisa interessante, né? O JP mencionou ali sobre de ter quase 1.000 contribuidores no código do nosso ETL. O controlinho tem 260, que já é um número suficientemente grande para dar um pouco de dor de cabeça em organizar tudo sem quebrar, né? Esses 260 contribuidores já fizeram pequenas contribuições ali, os commits, quase 3.500 commits. Então, é algo que realmente teve muita contribuição dentro do Nubank depois de criado. Então, beleza, o controlinho é um framework, o controle é a unidade dele. Como é que funciona? O que ele faz com esse SQL? Então, o controlinho ele vai executar verificações no nosso ambiente analítico para garantir que os dados estão consistentes. E aqui é muito importante eu fazer uma pausa para dizer que o controlinho não é um teste de integração. Ele não está checando que a integração que o JP mencionou, o controlinho não está checando a integridade da tabela, nem se ela faz sentido no contexto de outras tabelas.
O controlinho também não é um teste unitário. Eu não quero saber se as transformações que aquela tabela sofreu até chegar onde chegou fazem sentido. O controlinho é um teste de lógica de negócio. Eu quero saber se essa tabela faz sentido no mundo real. E quem cria os controles? Né? São os analytics engineer que criam os controles? Não. Da mesma forma que a gente faz um spread de ownership, as equipes têm autonomia para criar os seus próprios controles, porque elas são donas dos dados que criaram via microserviço. Então, elas têm autonomia para criar e verificar se os dados fazem sentido. Então, basicamente, eu trouxe uma imagem aqui, onde se duas tabelas fazem sentido, tudo bem. O controlinho pode até enviar uma mensagem que está tudo bem. Agora, se os dados não fizerem sentido, com base em uma condição que foi definida também pelo time de negócio, o time de negócio decide tudo, cria o controle, decide os thresholds. Se tiver alguma inconsistência, o controlinho vai enviar uma mensagem no Slack. Bom, então a gente entendeu como é que ele funciona, mas né, a gente quer ver na prática, né? Como é que funciona um controle na prática. Então, se você quer ser um contribuidor do controlinho, basta você adicionar dois arquivos, esse arquivo .sql e o arquivo .json através de um PR no nosso repositório do GitHub. Então, as PRs o JP já mencionou, né? Uma PR aberta, né? Um pedido para entrar dentro do código principal, onde você pode discutir, revisar as mudanças com outros colaboradores e, no final, isso entrar no código principal que vai, de fato, rodar. Mas com 250 contribuidores e quase 3 mil commits, como é que a gente garante que nada vai quebrar? É muita gente mexendo ao mesmo tempo. E aí que entra a integração contínua. Não aquela integração do JP, mas eu quero ver se nessa contribuição, nessa mudança proposta nesse PR, eu quero ver de maneira automática se ela faz sentido, se a pessoa que criou aquele controle, .sql e .json, se foram criadas de maneira adequada. Só dessa forma, né, fazendo uma integração contínua, eu consigo escalar e não sobrecarregar as pessoas no processo de revisão. Porque não daria para todo mundo entender todas as minúcias do que deveria entrar em cada um desses arquivos. Então, vamos ver um exemplo na prática para ficar mais claro. Eu peguei aqui um exemplo fake. Vamos supor que o Banco Central cria uma nova regra. Essa regra é falsa, tá, gente? Onde não podemos ter cliente ativo com mais do que 50 mil reais. E por mais louco que isso pareça, o Nubank criou um serviço para evitar de ter um saldo superior a 50 mil. E a gente quer verificar se esse dado faz sentido no mundo real. De novo, retomando 2 slides anteriores, a gente não está vendo se essa tabela ela faz sentido dentro das outras tabelas, se ela se comunica com outra tabela. A gente também não está vendo as transformações que trouxeram ela até aqui. A gente está olhando se a lógica de negócio, que é não ter clientes acima de 50 mil reais, faz sentido. Beleza, então aqui a gente tem uma query muito simples, né? Essa tabela não existe, mas selecionar tudo dessa tabela com saldo histórico de clientes, onde o saldo do cliente tem que ser acima do que 50 mil reais. E aqui eu estou fazendo um controle em cima de uma tabela, mas poderia ser comparando várias tabelas. Todo mundo sabe que o saldo de no conta rende o CDI. Se eu fosse fazer um resgate de no conta, além do dinheiro caindo na conta, eu tenho que recolher imposto de renda e IOF. E essas informações podem estar em serviços diferentes e podem ser times diferentes que são responsáveis por essas informações. Então, aqui eu peguei um exemplo de controlinho que olha uma só tabela, mas poderia olhar várias. Legal, então a gente tem agora o nosso ponto ciclo. O que a gente faz? Vamos alimentar o controlinho com metadados. Então, a gente tem alguns campos obrigatórios e vários opcionais. Será que é possível que algum time erre em algum campo obrigatório? Ou ele coloque um campo opcional que não exista?
E, novamente, a gente tem muito teste de integração para checar que aquele pull request que o time de negócio está criando faz sentido, se ele esquecer algum campo mandatório ou não. Mas de campos opcionais, tem um monte. Alarmar se tudo estiver bem ou não alarmar, decidir periodicidade de alerta, entre outros. Mas campos obrigatórios tem alguns para o controlinho poder organizar aquilo dentro da estrutura dele. Então, um ID que faça sentido, um canal do Slack para alertar aquele time sobre isso, uma descrição, né? Aqui, cliente não pode ter saldo superior a 50 mil reais. A área de negócio que é responsável por aquele controle, isso é importante, né? Para até delegar o ownership de criação de controle. A query, onde vai ter o endereço, a URL com o endereço da query. E aqui é um controle do tipo de count. Eu vou contar o número de linhas. Então, nesse controle especificamente, há outros tipos. Se tiver uma contagem acima desse limite, que no caso o time de negócio estabeleceu como 0, eu vou mandar uma mensagem para o time. Perfeito. Então, eu tenho agora o meu ponto SQL, eu tenho o meu JSON com alguns metadados a mais. O que eu faço? Eu faço uma PR no lugar apropriado. E pronto, agora você está no controlinho. Então, qual é a vantagem de estar no controlinho? O que acontece quando o seu código passou todos os testes, foi feita uma pull request, isso entrou no código principal? O que acontece? Bom, além do óbvio, que agora a gente sabe um monte de coisa sobre aquele controle, a gente sabe qual é o dono, a gente sabe qual é o controle, se ele alarmou ou não, qual é a periodicidade. A gente retroalimenta todos esses dados dentro do nosso celeiro com muitos logs. E, além disso, também tem o envio da mensagem. E o legal é que a mensagem, ela vai de uma maneira divertida num assunto que é maçante, né? Criar controles. E a mensagem pode falar sobre um erro de fato. Até peguei aqui um exemplo onde, de fato, haviam 6 clientes com saldo superior a 50 mil reais. E um erro operacional. Mesmo depois daquela toda camada de validação, se aquele controle ainda conseguiu passar em todos aqueles testes automáticos, no olhar humano do pull request, entrou na plataforma, ele vai mandar um erro operacional. Isso é muito importante. Esse controle contaminado, ele não vai contaminar os outros controles. E isso faz com que a gente consiga escalar a plataforma muito mais. Porque se eu tivesse um controle que contamine os outros, eu nunca ia conseguir ter muitos controles e monitorar tudo de uma só vez. Bom, se não tiver nada errado, a gente manda uma mensagem ali de sucesso que está tudo bem. Bom, então os times recebem os alertas, a gente tem os dados com logs dentro do Data Warehouse, e é isso. Bom, os resultados são ótimos, mas visualizar as ações das equipes é ainda melhor. Então, com muita informação, muitos logs, eu sei quais são as BUs, eu sei quais são os controles que o pessoal está monitorando, a gente consegue criar dashboards, visualizações, para verificar a evolução histórica de um controle. E isso dá mais autonomia no time para entender como é que aquele produto ou aquele projeto está evoluindo ao longo do tempo. E, bom, então a gente criou esse framework, né? Foi concebido dentro do TGIF. Onde é que a gente chegou com isso? Qual foi o impacto do controlinho dentro do Nubank com essas ideias? A gente fica muito feliz de mostrar esse slide aí do impacto do controlinho. Hoje a gente tem mais de 800 controles rodando todos os dias. Aqui um pouquinho diferente do JT. Os stakeholders, lá os 260, foram contribuindo até chegar a esse valor expressivo. A gente tem mais de 46 áreas de negócio usando o controlinho. Todo o fluxo de continuous integration, saber se aquele pedido dos times para entrar no código principal
e, lembrando que o controlinho é apenas código, colocar ele para rodar continuous deployment, né, ou delivery, tudo automático, isso é extremamente importante, tem pouca supervisão humana. O controlinho é versionado, então a gente também ganha o superpoder que o JP mencionou, qualquer breaking change ali não inesperada, basta fazer um rollback ali para uma versão anterior que está tudo certo. E o mais legal é que está integrado no onboarding da engenharia. Então, todo engenheiro, ao menos, sabe da existência dessa plataforma de controles e é muito comum que em vários projetos cross-chapter, onde é muito importante eu ver se os dados fazem sentido no mundo real, o controlinho já está integrado. Então, isso é bem legal. E, bom, agora a gente podia se perguntar, será que a gente chegou em 800 controles, 46 áreas da noite para o dia? Foi algum direcionamento da empresa? Ou o controlinho foi ganhando espaço ao longo do tempo? E eu trouxe esse gráfico aqui, não é tão exponencial quanto o nosso ETL, mas a gente vê o número de controles ao longo do tempo, e eu peguei aqui ao longo do último ano, houve um crescimento orgânico. Não houve nenhum direcionamento a mais, a gente vê que o número de controles sobe, depois desce um pouco, mas, de forma geral, os times perceberam valor em testar a lógica de negócio. E aí fica a dúvida, né? Assim, percebendo essa aceitação tão grande do controlinho e orgânica ao longo do tempo, a gente se pergunta quais seriam os benefícios em ter um framework testando lógica de negócio para a empresa e possibilitando ainda mais, né, a democratização dos dados. E aqui eu trouxe alguns benefícios de ter um framework parecido com o controlinho. Primeiro, controles diários sobre todos os processos que o analista possui. Então, se o analista tiver 50, 60 processos, basta ele fazer, implementar esses controles dentro do controlinho uma só vez. E nenhum processo vai mais escapar. A gente tem também soft failure mode. Lembra daquele problema operacional que aconteceu? Se houver um controle contaminado, ele não vai contaminar toda a estrutura. Ele vai ficar isolado e a gente vai avisar o stakeholder, olha, mesmo após todos aqueles testes de validação, eu não consegui rodar, mas foi só o seu. Dá uma olhada para mudar ali a query ou o JSON, né? Tem uma baixa barreira técnica. Isso é muito importante para democratizar. Lembra, o AD comentou que cada time tem níveis técnicos diferentes. E o controlinho, o que ele exige? A gente viu um exemplo. Ele exige SQL e um conhecimento básico ali de metadados no arquivo JSON. Então, uma barreira técnica muito baixa para contribuir dentro da plataforma. A gente também ganha um aumento de confiança no DW, retomando a mensagem mais importante que dashboards errados podem levar à perda de dinheiro. Eu preciso confiar no meu dado. Se eu tiver uma tabela ou um conjunto de tabelas com vários controlinhos, eu consigo ter mais confiança nessas tabelas e promover elas à fonte da verdade. E o que é ótimo depois para o lado de reportes. Menos repetição. Né, eu sempre pego o exemplo de analistas que vêm, fazem vários scripts ou notebooks, olhando todos os processos que eles são owner, para no final perceber que ou tinha um erro dos 20, 30, ou não tinha nenhum. E aqui o controlinho, ele inverte esse papel. Ele manda o erro que está errado. Ele manda o controle que está alarmando. Então, ele devolve esse tempo repetitivo para o analista para ser gastado em análise e não em trabalho mecânico. Muitos logs, é bom para auditoria, é bom para Banco Central, para investidores, para tomadas de decisões futuras. Ter log nunca é demais. E o controlinho é foco na mensagem. É um serviço que ele leva para os analistas um assunto que é maçante de forma divertida, porque está todo padronizado,
e focado em criar uma experiência mais agradável. E, bom, criar uma cultura forte de controles. A gente viu que é super relevante teste de integração, é super relevante teste unitário, e agora a gente percebe que para ter uma cultura forte de controles é também muito importante ter teste de lógica de negócio. E com uma ferramenta igual ao controlinho e somado a toda a experiência que os Analytics Engineers estão ajudando a consolidar e construir, né, mencionado nas palestras anteriores, hoje eu sinto que sim, é possível democratizar os dados sem perder eles de controle. Então, gente, era isso que eu queria falar. Muito obrigado aí. Boa, Abdala. Obrigadão por ter falado aí sobre um dos nossos projetos que aconteceu numa dos TJFs que a gente tem no nosso time. Foi construído dentro de casa. O Abdala participou da construção junto com vários outros Analytics Engineers aí. É um projeto que a gente veio construindo gradativamente, que a gente separa sextas-feiras para fazer esses projetos internos, né? Então esse é um grande exemplo, um case de sucesso que a gente tem. A gente começou dentro do nosso chapter, dentro de um squad especificamente, aí o squad expandiu para o chapter expandiu para a BU e a BU expandiu para a companhia inteira. Então a gente teve um crescimento orgânico muito legal. Além da governança do dado, ou dentro da própria governança do dado, entra muito o quesito de garantir que a regra de negócio está correta. Dessa necessidade surgiu o controlinho de uma forma muito positiva e muito bem aceita dentro da empresa. Então, valeu demais aí, Abdala, por compartilhar um pouco desse conhecimento e experiência.